Caião, vamos lá. Eu sou de Brumadinho, tenho 25 anos, sou católico. Nunca estive tão dentro da igreja como nos últimos 2 anos. Mas após te conhecer pelo podcast e entrar aqui nesse canal, a minha vida mudou. E assim também a minha visão sobre a igreja. Né? Sempre ajudei ativamente na festa da padroeira. É uma festa com mais de 200 anos, a qual tem um valor sentimental e familiar muito grande para a minha região. Né? Tem muita festa assim, tradicional de igreja católica no interior de Minas. Né? É claro. Brumadinho, claro que vai ter. Com queima de fogos e outras coisas. Né? Eu, quando era criança, eu ia em todas. Com queimas de fogos, bandas de músicas, toque de sinos, tudo em homenagem a Maria, sabe, Caio? Eu queria contribuir, poder contribuir pelas pessoas, sabe, Caio? Mas contribuir com o evento, mas pelas pessoas, sabe? Mas transformar em algo para Cristo, dentro do Evangelho. Me dá um conselho, sabe? Eu tenho certeza que isso vai agradar a alguns. A pergunta dele é essa aqui, ó. É possível fazer o que eu quero? Colocar o Evangelho como centro de uma festa tradicional de 200 anos, cara? Claro, o Evangelho a gente não o põe fora da gente, o Evangelho é dentro da gente. Então, lê aí, por exemplo, na mente de Paulo, no livro, que ele podia pegar hoje, agora, ou se inscrever lá no WhatsApp para ganhar, gratuitamente, é óbvio, é redundância, mas às vezes a redundância é necessária para a pessoa internalizar. Lá, no livro A Mente de Paulo, tem um capítulo que fala sobre a opinião de Paulo sobre um despacho na esquina. A opinião de Paulo sobre um despacho na esquina. Primeira aos Coríntios 8, 10, opinião de Paulo sobre um despacho na esquina. Então vá lá e leia que você vai entender. Aí no meu portal também, se você escrever um despacho na esquina, você vai encontrar algum texto, mas você vê isso depois. Deixa eu concluir aqui com você. Oi? Desculpa, cara, eu tossi. Deixa eu concluir com você dizendo o seguinte. Quando eu era jovem, eu na mesma hora iria dizer, não, pare com isso, o único testemunho a dar é esse. Se seu pai, sua mãe, seus irmãos não entenderem, diga que é por causa do Evangelho. No início eles não vão gostar, mas depois você vai ganhá-los. Nos primeiros 2 anos de fé eu diria uma coisa assim, até que eu vi a idiotice do que eu estava fazendo, vi que não havia amparo nenhum em Jesus, que foi anunciar que ele era o Cristo, Filho de Deus, lá no lugar mais pagão de Israel, na Cesareia Filipai, lá no extremo norte, cheio de altares do deus Pan, de deuses variados. Naquele tempo tinha culto às figuras imperiais, aos deuses do panteão greco-romano, tinha tudo lá dentro do norte de Israel, e é lá nesse lugar que Jesus diz, Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus, e Jesus diz, bem-aventurado és tu, e o resto do texto vocês sabem, está em Mateus 16. Então, e não tem nada a ver com Paulo, por exemplo, que tratou disso, viveu no meio disso sem se importar com coisa alguma. Aí você diz, mas ele também não dava oferta, ele não ia lá ajudar, nada disso. Ele ajudou em coisas que ele não queria mais, por exemplo. Quando ele voltou a Jerusalém, depois de alguns anos, muitos anos, ele fez o que ele, fora de Jerusalém, fora do mundo judaico, não faria nunca mais na vida. Mas para não perder a ligação, a conexão social, cultural, com a cidade, com o povo judeu, ele raspou a cabeça e tomou um voto. Se você perguntasse a ele sobre isso, ele iria dizer que era desnecessário. Mas que ele estava fazendo aquilo para diminuir o choque cultural. Porque para ele, raspar ou não raspar era bobagem, mas para os outros tinha um significado muito grande. Como eu vejo gente aqui que vem, se converte ao Evangelho,
e aí me diz, Caio, eu estou apaixonado por Jesus, mas se eu parar de demonstrar carinho por Maria, eu vou perder a minha mãe, meu pai, minha família inteira. Eu digo, mas por que você tem que perder o carinho por Maria? Eu tenho o maior carinho por Maria. Carinho mesmo. Acho que ela foi um ser humano extraordinário. Não porque foi escolhida para ser a mãe de Jesus, o que não era mérito, ela entendeu como graça, como favor imerecido. É isso que ela diz lá em Lucas. Graça, favor imerecido. Mas ela se mostrou uma mulher extraordinária por todo o tranco que ela aguentou, de ser mal interpretada. Ou você pensa que José ter casado com ela resolveu todos os problemas para sempre? Tem sempre gente ruim que diz, eu não vi, não sei não, eu estava contando os prazos, as semanas, não sei. Tem gente ruim em todo lugar, tem boca maldosa e perversa em todo canto. Mas ela foi protegida pelo marido que casou com ela então, José, e ela mesmo teve que endurecer, teve que guardar no silêncio do coração as coisas que ela sabia e via, e teve que silenciar sobre muita coisa que ela sabia, muita coisa. E participou de um monte de coisas como favor, como algo que fazia parte da continuidade histórica da família. Então, sinceramente, eu digo a você o que eu digo a todo mundo que chega com esse dilema, não precisa fazer essas rupturas. Vá lá, manifeste o seu carinho, como você manifesta por Martin Luther King, como você, se estivesse assistindo a uma celebração de São Patrick na Irlanda do Norte, você marcharia lá, todo de verde e tudo mais. São Patrick foi um evangelista da pesada, a maioria das pessoas não conhece a história dele. Um grande evangelista, agora se tornou um personagem católico, porque ele era católico, e um profundo evangelista segundo o Evangelho de Jesus. Então, qual é o problema? Se você vai a algum lugar e você vai a Uberaba, e chega lá, todo mundo tem aquele respeito, venerando pelo Chico Xavier, você vai lá o quê? Gritar na praça? Outra coisa diferente, só se você odiar as pessoas e quiser afastá-las de Deus. Do contrário, você respeita o que elas sentiram. É muito mais emocional e afetivo e cultural do que qualquer outra coisa, na maioria das vezes. Como no teu caso aí em Brumadinho, é totalmente cultural, é a quermesse, é o bolo, é a tapioca, é o pé de moleque, enfim, é uma quantidade enorme de coisas. Quando eu era menino, a minha avó protestante me proibia de ir. Mas, olha, eu fugia, escapava aí com os meus 7, 8, 9 anos, ia para a quermesse longe, também era cheio de menininha, e garoto pra caramba. Sinceramente, eu ia para a quermesse, e quando ela ia reclamar com meu pai, que era católico, ex-católico, agnóstico agora, antes de se converter, eu dizia, pelo amor de Deus, você não sabe diferenciar uma festa cultural de um culto. Não vê que esse menino não tem ainda cabeça nem para pensar em culto, só em festa? Como você, esses anos todos, eu duvido que você tenha ido para essa festa, que já tem 200 anos aí, em Brumadinho, cheio de devoção. Ai, meu Deus, a Virgem, Mãe de Deus, Nossa Senhora, me ouve. Você nunca foi, você sempre foi como menino, como adolescente e como jovem. Você sempre foi, serviu, gostou de ver as pessoas felizes, abraçou os amigos, é uma hora de encontrar todo mundo. E o Evangelho não precisa que você seja mal-humorado, casmurro, persecutório, maligno, intransigente, para ter algum lugar, em algum espaço,
em qualquer comunidade. Ao contrário, se ele tiver que ter um espaço para dentro de alguma coisa, é através do seu amor, da sua reverência, do seu respeito, do seu cuidado com as convicções dos outros, porque são convicções que, essas sim, são convicções de natureza estrutural, tem a ver com a cultura. E ninguém desaprende isso da noite para o dia. Tem até hoje gente que chega aqui cheia de evangelho no coração, ainda com essa angústia, dizendo, eu não falei ainda tudo que eu penso para minha mãe, porque ela não é capaz de suportar. E aí eu digo, então vá falando devagar. Eu vi meu pai, com toda boa intenção, depois que se tornou um cristão, tentar evangelizar a mãe dele, catolicíssima, e já de 80 e tantos anos, tentar evangelizá-la assim no osso. E eu vi o que aconteceu, ela era louca pelo meu pai. Mas a velhinha perdeu a paciência e o juízo. E amaldiçoou meu pai por ele estar fazendo aquilo contra as crenças herdadas. E bateu. Eu fiquei com muita pena dele, eu estava aí na vida, no mundo, na loucura e tudo mais, mas eu ouvi e dei razão para ela. Falei, ele está dizendo a verdade, mas ela tem razão, porque ele não teve nenhuma sensibilidade. Os anos tiveram que passar para ele aprender a conviver com aquela diferença, e aí, naturalmente, devagar, ela foi crendo, até que disse, meu filho, eu creio e eu quero orar invocando Jesus como meu Senhor e Salvador. Nem precisaria, porque Jesus já era o Senhor e o Salvador dela, mas era para a satisfação psicológica e emocional dela. E serviu bastante para o meu pai também. Então, fique em paz, cara. Se você é de Jesus, continue me ouvindo, cresça no Evangelho, mas comece não fanático, já comece lúcido. E continue me ouvindo, me vendo, que o que você vai aprender de mim é raiz no Evangelho, sublimidade celestial e amor horizontal por todos os homens e sabedoria na relação com o que cada um já alcançou, pode alcançar, pode receber, e com a hora da aplicação da sabedoria, que é mais importante do que o que você diz, porque a coisa certa dita na hora errada não produz efeito algum. Tá bom, querido?